Nas últimas quintas-feiras a gente veio aí falando da importância das terapias integrativas aí para a vida da pessoa, como que pode melhorar a qualidade de vida no tratamento do câncer de mama, do colo do útero, do câncer em si e também, gente, como que é vantajoso fazer as terapias integrativas para amenizar a dor, como que elas podem aliviar as dores, tá bom? E hoje nós vamos explicar como funciona e o que é a ozonioterapia. A ozonioterapia é uma das terapias integrativas. Kézia, mas como que é realizado, né, a ozonioterapia? Como assim? A gente fica com essa dúvida, tentando entender como que é feito, né, esse tratamento nas pessoas. Então, hoje, a doutora Bruna explica para você. Bom dia, doutora! Mais uma quinta-feira e seja bem-vinda, viu? Ela falou assim, Kézia, hoje eu tô que nem você, garganta um pouquinho ruim, tossindo um pouquinho, mas eu tô aqui, bem também. Bom dia! Bom dia, Kézia. Então, a gente tô na ozonioterapia. Se não fosse ozonioterapia, já estaria ali gripada, já estaria, então a gente... Já anteontem eu vi, falei, nossa, a garganta começou a pegar, já fui pro ozônio para não deixar evoluir. Eu tenho um congresso, tô indo para congresso hoje, amanhã começa o congresso, vou ficar final de semana, falei, tem que estar bem. Tem que estar bem, né? Nossa, então a ozonioterapia serve até para isso, doutora? Serve toda que nem para essa parte de cabeça e pescoço, nós temos a técnica de auricular, né? Então a gente faz toda a prevenção de doenças respiratórias dessa parte, né? Então, assim, para a gente começar a entender o que é o ozônio em si. O ozônio, eles são 3 moléculas de oxigênio, né? Então, assim, o ozônio que a gente respira é o O2. São dois átomos de oxigênio, que é uma molécula do oxigênio ativo. E no ozônio, nós utilizamos 3 átomos de oxigênio. Então, assim, ele tem um oxigênio a mais. E esse um oxigênio a mais traz benefícios à saúde, assim, que são elementares, né? Então, nós temos um médico muito renomeado no Brasil, conhecido mundialmente, que é o Dr. Lair Ribeiro. O Dr. Lair Ribeiro, ele é um médico integrativo, né? E ele é nutrólogo, tem toda uma parte aí de saúde e bem-estar. E tem mais de 10 anos que fizeram uma entrevista com ele e perguntaram, doutor, se o senhor fosse escolher um medicamento hoje, né, assim, o que o senhor escolheria? E ele falou que o ozônio, porque o ozônio funciona para tudo, né? Tudo depende da forma como a gente utiliza. Então, assim, ele é um gás, né? Assim como o oxigênio que a gente respira, só que ele é um gás mais pesado. Então, por isso a gente utiliza em seringa, a gente utiliza vias administrativas e ele é um gás tóxico. Então, assim, nós utilizamos a nível medicinal somente 5% de ozônio. Então, aí a gente modula qual é a concentração, né? Igual dizem, a diferença entre o remédio e o veneno é só a concentração, né? Então, assim, a gente modula a concentração e faz com que o organismo responda bem àquela prática. Foi observado no Brasil, principalmente, agora, né, nesses últimos 30 anos que a utilização vem sendo feita, mas no mundo ele foi muito utilizado na Primeira Guerra Mundial, né? Então, em 1914, 1916, ali que foi a Primeira Guerra Mundial, foi quando o ozônio foi extremamente utilizado. Então, nós temos aí, em 1916, o primeiro artigo científico publicado. Então, a gente tem muita coisa boa e muito benefício do ozônio. Mas, nessa época, o ozônio ele era utilizado nas pessoas, nos feridos da guerra? Isso, ele era utilizado para dor, para tratamento de feridas, era utilizado para infecções principalmente, né? Então, assim, ele tem um alto poder bactericida, ele tem um alto poder regenerador de tecidos, ele tem um alto poder na analgesia. Então, assim, a gente modula e hoje é utilizado muito bem na estética, né? Então, assim, porque a estética a gente também precisa de reparação celular. Então, a estética foi adaptando o uso de ozônio. Porque o ozônio, ele sendo 3 moléculas de oxigênio, ele é algo natural, né? Diferente de eu comprar um material sintético e aplicar na pessoa. Ele é algo natural, totalmente absorvido pelo organismo. Então, assim, ele não faz mal. Pelo contrário, ele faz cada vez bem, cada vez mais melhora aquela condição do paciente, né? Então, assim, a ozonioterapia,
ela consiste na administração de 3 átomos de oxigênio no organismo do paciente. Nós temos como principais vias de administração a via auricular, que a gente coloca um estetoscópio igualzinho daqueles que o médico utiliza para escutar o coração, né, do paciente. A gente utiliza o estetoscópio também, só que daí a gente faz a administração por uma mangueirinha na via auricular do paciente. Meu diretor, eu mandei uma foto aí para você, se você conseguir colocar aí na tela, que a doutora até me mostrou ali, né, um aparelho, um acessório ali, que ela usa muito para administrar, né, no paciente. Se tiver como meu diretor colocar aí, daí a gente já mostra de forma mais clara para os nossos telespectadores, o pessoal de casa entender, né? Porque realmente, gente, quando eu visitei a doutora Bruna, né, lá no consultório dela, ela me explicou certinho, porque não foi, oh meu Deus, então deixa eu mandar aqui para você. Deixa eu mandar aqui. E aí foi onde a doutora pôde me explicar certinho. Mandei para você agora, tá? Isso. Everton. Não, Everton, eu tinha mandado para você antes também, que é o ozônio. Mandei a fotinha. Daí ela mostra ali certinho, né, o aparelho, o acessório, como que é aplicado. Inclusive também, né, como que é aplicado em queimaduras, gente. Muito interessante. Isso. É aquele aparelhinho ali, doutora? Isso. Aquele ali é um estetoscópio normal, né? Quer dizer, é a parte inicial do estetoscópio que os médicos utilizam para estar auscultando o paciente. Na ozonioterapia, ele é acoplado a uma mangueirinha de silicone. E essa mangueirinha de silicone a gente faz a administração na via. Então, assim, aquela seringa ali, ela tá cheia de ozônio. Ela tá cheia de ozônio? Cheia de ozônio. Deus, que loucura! E aí, ela é administrado por essa mangueirinha de silicone e vai até a parte auricular, né? A gente vai colocando devagarinho. A administração, a concentração correta. E o paciente ele vai recebendo ozônio através da via auricular. Essa é uma das vias mais utilizadas, porque 60% do gás que a gente coloca ali, ele é absorvido pelo organismo. E o restante, ele fica ali oxigenando as vias aéreas. Então, por isso que pra gente é muito interessante nesse clima, né? Tipo, todo mundo, tô meio resfriado, tô meio... Então, a gente já faz essa parte. Só foi falar, doutora, que eu já comecei a tossir aqui. Gente, que interessante, né? Tá, mas essa aí é uma das formas de administrar, Isso, né? É uma das formas de administrar. Hoje, a via de maior utilização e maior absorção do ozônio é a via retal. Né? A via retal a gente coloca através da parte anal uma sondinha bem fininha, que é a sondinha uretral. Tá? Essa sondinha uretral, ela é como se fosse aquele caninho de dentro da caneta Bic, sabe? Bem pequenininho para o paciente ter um pouquinho de noção. Lá na clínica eu mostro. Então, assim, é completamente indolor, é completamente tranquilo, tá? A gente não expõe o paciente, a gente coloca a sondinha, deixa o paciente deitadinho, tampadinho. Então, assim, é muito tranquilo a via de administração. Por que ela é a melhor via hoje em dia? O intestino, ele é o que faz maior parte de absorção de todos os nutrientes. E além disso, ele é um órgão muito grande e eu consigo trabalhar, além de uma dosagem maior, eu consigo uma quantidade maior também. Então, assim, a resposta é muito boa. Então, eu faço na via auricular, o paciente fica sentindo aquele cheirinho, às vezes o gosto durante 2, 3 horas, porque o ozônio ele tem um cheiro bem forte, ele é bem característico. E ali na parte intestinal ele não tem desconforto nenhum, né? É mais mesmo às vezes aquele constrangimento inicial da primeira administração. Mas é o que eu falo, olha, depois da primeira administração o paciente vê que é super tranquilo, né? Então a gente consegue uns benefícios tão grandes que vale a pena. Então, quando a gente faz a via retal, que é a principal via de administração, a gente tem aí para quase 100% de absorção do gás. A gente consegue trabalhar
quantidades de gás altas, com concentrações mais altas também. Então, assim, paciente com câncer, paciente com doenças autoimunes, paciente com dor também a gente pode estar utilizando, desde que a gente pense que eu preciso de uma resposta rápida e efetiva. Então, essa é a via mais utilizada. Paciente com câncer, com certeza, essa é a via de administração, porque a gente precisa de uma resposta sistêmica. A outra via é a via vaginal para a mulher, que ela faz a mesma resposta da intestinal, só que nós melhoramos a parte de colo de útero. Então, por exemplo, uma paciente que tem HPV, que tem uma doença sexualmente transmissível, que tem alguma alteração no Papa Nicolau, então a gente gosta de estar utilizando, porque além de ser uma via sistêmica, ela faz reparação tecidual ali naquele local. Então, assim, a gente tem uma resposta muito boa. Além disso, nós temos a autohemoterapia maior e menor. A autohemoterapia maior, ela é feita somente a nível ambulatorial, então a gente não faz em consultório. Em consultório, a gente faz a menor, que é o quê? Retirar 5 ml de sangue, ozonizar com 5 ml de soro e reaplicar no glúteo do paciente. Então, assim, é igual aquelas autohemoterapia que faziam antigamente, ela é parecida. No entanto, ela é regulamentada pela Anvisa e, além de ela ser regulamentada e comprovada a sua eficácia efetiva, eficácia científica, quando a gente ozoniza aquele sangue, nós tiramos todas as bactérias, os vírus, a gente inativa eles, então a gente consegue fazer um efeito vacina muito melhor, né? Além disso, como é o próprio sangue do paciente, a gente tem uma resposta muito boa para lúpus, uma resposta muito boa para a doença de Crohn, doenças autoimunes, entre outras. Como que é aplicada a ozonioterapia nas queimaduras? Isso aí é uma queimadura, uma ferida? O que é, doutora? Isso daí é uma queimadura com água quente. Nossa. Né? O paciente já vinha com dor, tentando tentando tratar em casa, já tinha aí mais de 2 ou 3 semanas. E aí nós começamos a fazer a aplicação, e essa aplicação, esse daí agora é do ozônio, nós aplicamos inicialmente o laser, né? Fizemos a aplicação do laser e isso daí, ó, com 2 sessões o paciente já teve quase 100% de resultado de lesão. Então, ó, vamos iniciar ali o paciente com lesão, com dor, paciente com muita dor, então você vê que está muito vermelho. Entrei com o laser ele faz a reparação tecidual ali das primeiras camadas. Então, na primeira sessão a gente já vê uma melhora, né? A gente já vê uma melhora ali na condição e depois a gente entrou com o ozônio para fazer analgesia. Então, aí eu tô aplicando o ozônio ao local. Então, aí me perguntam, Bruna, mas não dói? Nesse momentinho aí, da agulha em si, é onde ele tem um pouquinho de dor. Só que você faz a aplicação, logo em seguida já passa. É aquela, assim, dá aquela dorzinha, o ozônio espalha e ele causa analgesia. Na verdade não é nem dor, você só sente a agulha. A agulha. Aquela picadinha que nem quando você vai tomar vacina, né? Isso. Mas ali foi usado 2 tipos de tratamento, né? Isso, o laser com o ozônio. Terapia e o ozônio. Isso. Ah, entendi. Nós podemos tratar só com o ozônio também, porque ele seca, só que como eu queria fazer uma capinha nessa lesão, porque para o paciente não ficar enroscando no lençol, né, não ficar lesionando. Então, aí com 2 sessões de laser terapia, o paciente já não tinha mais dor e não tinha lesão aberta. Então, assim, era um paciente para, né, no caso, se a gente fosse continuando, é um paciente que não fica nem com cicatriz. E a queimadura, ela deixa uma cicatriz muito feia, né? Tipo, fica para a vida toda. E é um paciente que ficaria sem cicatriz, a gente fazendo aí coisa de 5 sessões. Mas como em 2 sessões a gente chegou no que o paciente queria, que era o tratamento... 2 sessões. Foram 2 sessões. Lá no Instagram vocês conseguem ver, são 2 sessões, a gente consegue chegar. E essas 2 sessões foram feitas na mesma semana. Que interessante. Foram feitas na mesma semana. Mas então, e aí o paciente pode escolher, conseguiu. Não, eu quero fazer logo na semana ou eu quero fazer a cada 15 dias, ou seja,
quanto mais rápido você fizer, mais rápido vai sarar. Isso, maior parte dos protocolos eu consigo fazer 2 vezes na semana. Alguns a gente precisa espaçar um pouquinho mais, né? Depende do protocolo. Aí agora, vamos supor, se tivesse com infecção, se fosse ferida, aí a gente teria que realmente fazer, às vezes até diário, porque eu preciso matar um micro-organismo que está ali. E o ozônio, ele tem esse poder bactericida. Então, porque eles são 3 moléculas de oxigênio, e a hora que ele vira oxigênio ativo, a bactéria morre, porque ela não gosta desse oxigênio ativo, né? E forma peróxido também. Então, ele mata toda a bactéria. Como ali não estava infeccionado, com 2 sessões eu consegui, porque era só regeneração tecidual. Agora, se tivesse infecção, aí nós teríamos que fazer com mais frequência. Olha só. Gente, tem um vídeo aqui também que mostra como que é aplicada a ozonioterapia nas crianças, né? Olha que interessante. Deixa eu já abrir aqui para mostrar para vocês, porque as crianças não param, né? É difícil para tomar remédio, para tomar vacina e injeção, então, gente, nem se fala, né? E aí tem um videozinho aqui muito legal que vai mostrar certinho como que é aplicado nas crianças. Olha só. Vou só colocar aqui para você de casa entender. Tá dando certo aí, meu diretor? Acho que travou aqui. Deixa eu ver aqui de novo. Opa! Tô tentando aqui de novo. Vamos lá. De novo. Ela manda aqui, ó. Vamos ver se vai abrir. Ah lá. Peraí, vai. A criança a gente conversa, coloca aí inventa alguma historinha, vê o que ele gosta. E no caso é meu filho, então ele já está acostumado a fazer ozonioterapia semanal. Que legal. Né? E aí eu estava fazendo um preparamento pré-cirúrgico dele, que ele fez cirurgia de amígdala e adenoide. Aí é o nosso ozonizador, então ele vem a partir do cilindro de oxigênio que está do lado, eu transformo nesse gerador, eu transformo ozônio e o ozônio vai direto para a seringa. Então, assim, a estabilidade dele é curta, por isso que eu preciso preparar na hora da administração. Em crianças, a gente utiliza somente uma seringa, né? Tem ali toda a quantidade, e aí ele já fazendo ozônio, né? Ele fica quietinho, a gente vai administrando devagar. Então, assim, ele já está acostumado, a gente vai conversando, vai falando, então, e é engraçado que os meus filhos, eles pedem ozonioterapia. Já gostam, até né? Quem me acompanha, depois vocês me acompanhem lá, eu coloco bastante vídeo deles, e esses dias tinha eu conversando com o Joaquim, fazendo, que é esse do vídeo, eu fazendo stories com ele, e ele pegou e falou: mãe, pega lá um olhinho de ozônio. Então, assim, um bichinho foi lá e picou, eu já corro com o meu olhinho de ozônio e passo. Machucou, eu corro com o meu olhinho de ozônio e passo. Então, eles aprenderam a pedir. E daí, quando eles estão sentindo também, esses dias, o Henrique, porque eu tenho gêmeos, o Henrique virou e falou assim pra mim: mãe, eu tô meio gripado, eu acho que eu preciso ir lá na clínica fazer um ozônio. Então, assim, eles já conhecem, e como eles experimentam os benefícios do ozônio, eles sabem que é bom, né? Então, eles já são crianças, gostam. E eu tenho uma pacientinha de 1 ano e 4 meses agora, que já voltou também. Ela tem um pouco de resistência, então ela chega, ela sorri, ela vai comigo, tudo. Só que na hora de sentar e colocar no ouvidinho, aí a gente tem um pouquinho de resistência. Mas aí a gente vai conversando, vai falando. Aí ela leva um bichinho, eu falo: coloca no ouvido do Pocotó, vamos ver se o Pocotó consegue escutar. E daí vai indo. Aí, querendo ou não, a gente vai ali tentando contornar e tenta fazer nela o mais rápido possível. Mas o benefício das crianças, assim, principalmente para a criança, por conta da imunidade baixa, a gente consegue um salto imunológico muito grande. E para pacientes com alergias também. Mas geralmente quando coloca assim no ouvido, a gente sente sair algum gás, assim, alguma coisinha? Ele faz um ventinho. Ele faz um ventinho. Faz um ventinho. Faz um ventinho, dá um soprinho assim. Então, no começo os meus davam risada, né? Tipo, eles ficavam rindo, que dava uma cosquinha. Ai, que legal. E aí depois foi super tranquilo, assim. Aí hoje eles fazem, né? Que legal. Eu fico imaginando, eu vi ele ali, eu falei: será que ele sente alguma coisa ou não? Ou é que nem colocar o fone. Mas então, como sai, né, aquele gás, aquela coisinha ali, é bem provável que você sente alguma coisa. Que interessante, né? Muito bacana. Então, mas a ozonioterapia pode ser usada em tudo. Sim. E tem alguma restrição de idades ou não? Que nem a gente mostrou ali crianças.
Mas crianças a partir de quantos anos que já dá para aplicar? Não, os estudos eles mostram que a gente pode, que até a mãe gestante pode até fazer. Até a mãe gravidinha Isso. já pode fazer? Já pode estar fazendo, né? Nós, por questões éticas, a gente pede que o médico libere, né? Mas em questão de bebê, de criança, a gente não tem nenhuma contraindicação. A única contraindicação da ozonioterapia são para pacientes que têm deficiência da enzima G6PD. Essa enzima, ela é testada no teste do pezinho. Então, assim, todo mundo que tem aí de 40 anos para cá já fez esse teste, né? Que todo mundo fez o teste do pezinho, eu já fiz. Então, se a gente tivesse a deficiência dessa enzima, ela aparece no teste do pezinho. Ah, Bruna, mas eu já tenho mais de 40 anos, eu nunca fiz o teste. Podemos fazer, é solicitado em um laboratório, mas o que eu já posso adiantar é que, como ela é uma enzima dos glóbulos vermelhos, que são as células sanguíneas, se o paciente tivesse, ele teria uma anemia muito forte. Então, assim, a gente tem indícios para que o paciente tenha a deficiência da enzima G6PD. Então, assim, como a célula que leva oxigênio para o tecido é a hemácia, a enzima G6PD ela está dentro da hemácia. Então, assim, nós oxigenamos o organismo, esse oxigênio entra dentro da hemácia e leva para todos os órgãos. Então, assim, às vezes a pessoa fala, mas eu tenho um problema no fígado, eu estou com gordura no fígado. Serve? Serve porque quando a gente faz a administração sistêmica, ele cai na corrente sanguínea, o ozônio, então ele é absorvido pelo órgão que está mais necessitado, né? Então, assim, às vezes a pessoa fala, mas eu prefiro tomar medicação. A medicação, ela é filtrada pelos rins, ela é metabolizada pelo fígado, então, com o tempo, ela vai prejudicando esses órgãos. E o ozônio, pelo contrário, quando ele é metabolizado pelo fígado, quando ele é filtrado, né, quando ele é utilizado, absorvido pelo nosso organismo, ele faz bem para esses órgãos. Então, assim, a gente não tem contraindicação e a gente não tem efeito colateral. Né? O nosso efeito colateral é 100% benéfico. Muito bom, gente. Olha que interessante. E até nos idosos, então, né? Principalmente nos idosos, para tratar a diabetes, como mesmo você já falou. Sim. Principalmente eles, né? Que geralmente, conforme você vai envelhecendo, vai aparecendo, né? Vários problemas de saúde. O nosso maior público são os idosos. Né? Pacientes com diabetes, a resposta ela é excelente, porque o ozônio faz com que a glicose entre dentro da célula, que é o defeito do diabético, né? Então, assim, a gente tem uma diminuição da glicose muito boa, a gente faz melhora dos pés diabéticos, que é uma condição que às vezes causa até amputação, né? No caso, uma das vias de administração também são as bags. Nas bags, o que é? É como se a gente fizesse, vamos supor que eu tô com uma lesão na mão. Então, nós colocamos uma bag de plástico e a gente aperta aqui. Então, assim, conseguimos injetar ozônio em uma administração mais alta, porque, igual eu falei, o ozônio ele é tóxico, então eu não posso inalar, eu não posso administrar ele em doses muito altas em qualquer via. Então, se eu estou utilizando para a pele eu posso utilizar uma dosagem mais alta. Então, ao invés de eu inalar, de eu colocar no paciente, a gente coloca uma bag e ali eu coloco uma concentração altíssima, então ele seca essa ferida, ele faz ele faz com que a ferida cicatrize, faz a cicatrização, faz toda essa parte e melhora a circulação daquele local. Então, eu já peguei um pé diabético onde já tinha pontos de necrose, né, onde não ia mais oxigênio para aquele tecido, e como a gente fez uma bag e oxigenou muito, a gente conseguiu fazer a reversão. Aonde tem a necrose, é claro, se ela fez um buraquinho, por exemplo, dificilmente vai ter regeneração daquele local, mas a gente consegue paralisar e secar, fechar aquela ferida. Muito legal. Aí quem está em casa está se perguntando, Kézia, mas como que faz, Kézia? Eu quero fazer ozonioterapia, eu quero passar por uma avaliação. Como que funciona, doutora? Então, nós fazemos a avaliação em consultório. Muita gente às vezes me manda mensagem e pergunta, eu quero para isso, eu quero para aquilo. Só que quando a gente faz a avaliação da terapia integrativa, como ela
a terapia integrativa, nós não vemos um único ponto, nós vemos o paciente como um todo, nós integramos todos os tratamentos do paciente, então é imprescindível que ele vá até o consultório para a gente avaliar, né? Então, assim, eu monto o melhor protocolo, porque, por exemplo, o paciente fala, eu tenho diabetes, quero fazer para diabetes. Mas na hora que a gente vai fazer a avaliação desse paciente, a gente acha um monte de coisa. Então, às vezes, a gente acha aí um tratamento cardíaco, que ele esqueceu de falar, não está dormindo bem, está indisposto, está com alguma outra coisa, e a gente vai colocar tudo dentro desse tratamento. Porque eu quero causar o bem-estar no meu paciente também. É a mesma coisa da depressão. Então, assim, Bruna, mas a ozonioterapia, ela causa depressão, ela trata a depressão, não é que ela trata a depressão, é que quando a gente oxigena o organismo daquele paciente, ele sente um bem-estar tão grande que ele melhora. Então, assim, eu não tô com vontade de sair de casa, eu não tô com vontade de praticar exercício físico, eu não tô com vontade de fazer nada. E a gente vai, coloca uma molécula com 3 oxigênios nele, dá aquele up, dá aquela sensação de bem-estar. Então, ele sente a vontade de fazer outras coisas. Então, ele é um coadjuvante na terapia para depressão, para doenças psicológicas, né? Então, a gente tem uma parte muito legal assim também. Então, ou seja, se você tem vontade de fazer a ozonioterapia, o ideal é passar primeiro uma avaliação. Isso, a gente faz a avaliação. A avaliação, por enquanto, ela é gratuita, né? Então, vocês agendam, a gente vai, faz toda a avaliação, eu sento com vocês, explico, a gente faz o protocolo juntos. Então, eu falo assim, olha, é assim que funciona, você precisa fazer tantas vezes por semana, esse é o indicado. E às vezes a pessoa fala assim, doutora, ficou pesado para mim. Então a gente vai e a gente adequa. O importante é o que eu falo, é o paciente fazer. Para você precisa 3 vezes na semana, mas eu não consigo fazer 3 vezes na semana. Então vamos adequar esse protocolo para 2, vamos adequar esse protocolo para 1. A gente consegue ir adequando para a realidade daquele paciente e para o que ele necessita. Então, assim, por isso que eu falo, às vezes não é um único ponto. A gente acha assim, eu quero fazer para a estética, mas aí por trás daquilo tem o diabetes, tem a depressão, tem alguma coisa. Então, a gente faz tudo junto, porque não adianta, por exemplo, eu tratar a estética, o paciente ele vai continuar insatisfeito porque ele está passando por um momento difícil, né? Então, assim, a gente precisa visualizar o paciente de forma integrativa, né, que é uma terapia integrativa, e correlacionar tudo com o que aquele paciente precisa. Muito interessante. Se você tem dúvida, gente, tem vontade de agendar para fazer uma avaliação, já entre em contato com a doutora Bruna, o WhatsApp dela, meu diretor. Já coloca aí na tela o WhatsApp dela aí, 984189755.